Bom pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Eu estou gravando essa aula devido ao fato que todo mundo aqui já sabe, né, do problema do coronavírus que tem afetado todo mundo, né, todas as famílias, todos os locais praticamente, maior ou menor grau, estão sendo afetados por esse problema. Então, nós professores, né, eu principalmente, tomei a decisão de pelo menos terminar o conteúdo do primeiro bimestre, né? Conforme a gente tinha visto na última aula, a gente tinha começado a aula sobre movimentos migratórios. Então, meu objetivo era, meu objetivo ainda é, né? Então, terminar o conteúdo com vocês, tá? Não é a melhor dos mundos, obviamente, né? O melhor, obviamente, seria que a gente estivesse em sala de aula, mas devido a essas circunstâncias adversas, a gente tem que acabar se adaptando, tanto nós professores, no sentido de montar aula, de dar suporte para vocês online, enfim, né? E vocês também tem que, obviamente, fazer a parte de vocês em casa, né? Mas enfim, então, antes de mais nada, é sempre bom, nesses períodos conturbados, a gente tomar certas medidas preventivas. Por quê? Quais são as medidas preventivas? Eu acredito que todos estejam carecas de saber, né, questão de ficar em casa, né? Não ficar paranoico com isso, mas evitar ao máximo de sair em casa, ou se for sair somente em situações mais emergenciais, serviços essenciais, né? Farmácia, supermercado, e mesmo esses estabelecimentos evitar uma repetição, então tentar fazer compras maiores, não é superlotar o carrinho como muitas pessoas estão fazendo, não é isso, mas evitar ao máximo, né, a recorrência desses locais, né? Quanto mais a gente frequenta, maior a chance da gente ser contaminado e também disseminar o vírus, tá? Lembrando que ainda não existem vacinas, né? Se você ainda está esperando alguma vacina, esqueça, a tendência é que apareça somente uma vacina daqui 2 anos, quando o pior já passou. Lembrando que em relação ao Brasil, infelizmente nós ainda vamos passar pelo pior momento, baseado em estatísticas. Depois eu vou mandar no grupo alguns vídeos esclarecendo, se vocês puderem, na verdade, ver o vídeo tal e passar para alguém, seria muito, muito legal, tá bom? A gente sabe que tem muita porcaria, muita informação falsa sendo disseminada por aí, tá? Então, tendo em vista esse recado, bora pra aula, tá? Lembrando, né, movimentos migratórios, gente, não são turismo, tá? Turismo é aquilo que eu falei. Turismo é quando você tem o objetivo de ir e com o objetivo de voltar já, né? Você já vai com o objetivo de antemão de voltar, tá? Movimentos migratórios, você tem o objetivo de realmente se estabelecer naquele local, tá bom? Vamos lá. O que é importante a gente entender da migração? Lembrando que migração é qualquer ato de movimentação, deslocamento populacional, tá? Qual que é o objetivo principal de qualquer tipo de deslocamento populacional? É uma ação humana, né, que tem o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida. Como assim? Ué, todo mundo que vai para algum lugar, que chega a algum lugar, independente do motivo, independente dos fatores internos, externos, independente se é uma migração forçada ou não, ela tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida, por N motivos, tá, gente? A gente vai ver exatamente a justificativa, tá? Mas tem um objetivo. Não necessariamente ela vai melhorar, mas é uma possibilidade. Tem muita gente que vai para o lugar e dá certo, tem muita gente que vai para algum lugar e por N motivos acaba não dando certo, tá? Isso é importante a gente entender. Deslocamento populacional, com o objetivo de se fixar naquele local, com o objetivo inicial de melhora na qualidade de vida. Então, quando a gente fala da migração, né, do deslocamento populacional, a gente tem que falar na origem, né? Se essa origem e o destino for somente naquele país, naquela região, né, a gente vai dar a origem de uma migração interna, ou seja, uma migração interregional. O que é uma coisa interregional? Envolve regiões. Aqui no Brasil a gente vai falar principalmente na migração nordestina para o estado do Sudeste, principalmente o estado de São Paulo e também a cidade de São Paulo. Então a gente está falando de uma migração que envolveu duas regiões, Nordeste e Sudeste.
Agora, essa migração ela pode ser externa, né? Ela pode vir de fora, né? A gente está falando do estrangeiro, do imigrante, né? E aí é importante a gente falar, por que eu coloquei o alienígena e a foto do ETzinho? Porque alienígena, alien, se você colocar no dicionário, significa alguém que veio de fora, o forasteiro, né? E quando você fala alienígena, no caso, a gente pensa no extraterrestre. O próprio nome já diz, extraterrestre. É alguém que vem de fora, ó, vem de fora, no caso da Terra. Mas, por exemplo, todo estrangeiro é um alienígena. Obviamente você não vai se referir ao cara como alienígena, mas a palavra alienígena vem daquele que vem de fora, do forasteiro. Tá? Agora, a pessoa também pode partir de um lugar para ir para o outro. Né? Aí a gente está falando do imigrante. Então, aquele que chega é o imigrante, aquele que sai é o imigrante. Cuidado com isso. Sempre faça uma comparação com o produto importado, é aquele que ele vem de fora, né, o produto que vem de fora, e o produto exportado é aquele que vai para algum outro local, tá bom? Agora, as causas, né, a gente vai ver com mais detalhe depois, mas as causas, ela pode ser forçada ou espontânea. Quando ela for forçada, né, geralmente é o refugiado, é uma migração que ela é independente da sua vontade, é uma migração obrigatória, vamos supor assim, é uma migração forçada, ou seja, é alguma coisa, pode ser fatores naturais, um desastre natural, pode ser uma perseguição política, pode ser uma guerra civil, uma guerra, enfim, né, que força a pessoa a migrar para outro local, tá bom? E é claro que a maior parte é espontânea. Espontaneidade significa que ela tem opção, ela pode realmente ficar naquele local ou ela pode migrar, né, buscando sempre a melhora na qualidade de vida. Os fatores, né, agora podem ser obviamente internos, que estão relacionados ao local onde ela mora, onde ela reside, e fatores externos, logicamente associado ao local que ela pretende migrar. Fatores internos geralmente são negativos, tá? Violência, crises econômicas, desastres ambientais, né, algum vírus, né, pode estar acontecendo uma migração, né, em diversos locais hoje devido ao coronavírus. Você vai se distanciar dos focos de contaminação. Isso pode ser também. Que mais que a gente pode falar? Crises econômicas associadas, obviamente, à falta de emprego. A gente pode falar perseguição política, guerras civis, diversos fatores, tá bom? Geralmente são negativos os fatores internos. Óbvio, se o seu objetivo é melhorar a sua qualidade de vida, os fatores internos geralmente são negativos, tá? E fatores externos, que nem eu falei, lógico, geralmente são positivos. Então, a questão da religião, talvez no Brasil isso não seja tão importante, mas para pessoas muçulmanas é importante você migrar para um país que tem a mesma religião, ou pelo menos que aceite a sua religião, né? A questão do emprego, né? Você tem mais empregos, qualidade de vida, tranquilidade, enfim, fatores geralmente positivos, tá bom? A língua pode ser um fator, sim. Você vai para migrar às vezes para um local que fale uma língua parecida, não necessariamente a mesma, mas uma língua parecida que a sua cultura, né? São fatores externos importantes, geralmente positivos, tá bom? Vamos lá. Agora os tipos de imigração. Lembrando que esses tipos de imigração, gente, eles podem ser forçados, eles podem ser espontâneos, eles podem ter causas distintas, tá? Mas entendendo a característica de cada um. Talvez a mais conhecida de todos, não é a menos importante, obviamente, mas a mais conhecida, com certeza, que é o êxodo rural. Êxodo rural, basicamente, é um movimento, um deslocamento populacional do meio rural para o meio urbano, ou seja, da parte agrária para a cidade, né? Lembrando que esse êxodo rural, ele é muito, muito característico aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas também no Brasil, tá? Ele pode ser tanto forçado como espontâneo, tá? Tá escrito errado, tá? Espontâneo, tá? Por que ele pode ser tanto forçado quanto espontâneo? Porque se a gente pensar, o cara no meio rural, ele pode simplesmente vender a propriedade e falar, cara, eu estou a fim de ir para a cidade, tá? Por N motivos, por emprego, por não ver mais, não sei, alguma possibilidade de crescimento, por N motivos, tá? Então ele pode simplesmente, mas ele pode ser forçado no sentido do trabalhador tá, sei lá, sofrendo pressão às vezes de um grande latifundiário, a própria mecanização. Então não necessariamente o cara tem que ser dono da propriedade, tá? Ele pode trabalhar numa propriedade
E através da mecanização, ou seja, da diminuição do emprego no meio rural, ele se sente forçado a ir para a cidade, né? Porque ele não tem mais função econômica dentro daquela propriedade. Então lembrando, gente, êxodo rural não é só o dono da propriedade, pode ser também. Então qualquer pessoa que esteja no meio rural e simplesmente quer ir morar na cidade, tá bom? Movimento pendular, né? O que é um movimento pendular? O movimento pendular lembra pêndulo, né? Então é como se você tivesse um pêndulo, né? Migrando, né? Ele vai, volta, Deveria ter colocado uma imagem de pêndulo, mas eu acho que vocês sabem o que é um pêndulo, então fica mais tranquilo. Então o que é o movimento pendular? Né? Óbvio, é um deslocamento populacional, mas ele é um movimento rápido, às vezes diário, de uma cidade, geralmente é muito comum, né, de uma cidade a outra, né? Então, por exemplo, né, você tem muitas pessoas, vou dar o exemplo aí de Hortolândia, tem muitas pessoas que trabalham em Campinas, que estudam em Campinas, então elas vão para Campinas de manhã e depois voltam à tarde. Então esse movimento rápido, esse movimento muitas vezes diário, não necessariamente diário, tá? Tem muita gente que fica a semana em Campinas e depois volta, mas geralmente é diário, tá? Pode ser pode ser por causa de trabalho, pode ser por causa de estudo. Tem muita gente que estuda na Unicamp, em outras faculdades, né, na PUC. Então, acabam fazendo esse movimento rápido, tá? Com relação a esse menor custo de vida, por que está menor custo de vida, né? Porque muitas vezes a gente mora em uma cidade próxima do trabalho, porque mesmo que a gente se desloque, ou seja, tem um custo no deslocamento, é mais barato, né, a questão do aluguel, a casa, o financiamento imobiliário, do que, por exemplo, uma cidade maior onde você trabalha. Então, às vezes, é muito comum isso, por exemplo, do exemplo de Hortolândia. Então, às vezes é melhor você pagar um aluguel, pagar um financiamento em Hortolândia e se deslocar para Campinas do que pagar o mesmo aluguel, o mesmo financiamento em Campinas. Então as pessoas buscam um menor custo de vida, né, que tem a ver com a melhor qualidade de vida. Isso é muito comum em São Paulo. Muitas pessoas que moram em torno da cidade de São Paulo trabalham em São Paulo, né, que é a população pendular, né. Então as pessoas vão para São Paulo de dia e depois voltam à tarde, tá? Isso é muito comum, principalmente trabalho e estudo, tá? Que eu vejo mais, tá bom? Professores, né, no meu caso, apesar da gente estar na quarentena, né? Quando eu trabalho normalmente, eu faço isso. Eu vou para várias cidades. Eu resido em Piracicaba, eu dou aula também em Piracicaba, mas eu dou aula também em Campinas e dou aula também em Hortolândia. Então eu faço esse movimento pendular ao longo da semana. Então, um movimento rápido, tá bom? O movimento de retorno, o próprio nome já diz, ele é autoexplicativo. Esse daqui já é um movimento, um deslocamento populacional de volta. Ou seja, é alguém que foi para algum lugar, né, e aí não conseguiu se adaptar, ou sei lá, pela questão climática, pela questão da língua, pela questão dos costumes. Às vezes a pessoa não arrumou um emprego, ficou sem dinheiro, se apertou, viu que a realidade era bem mais dura do que ela imaginou, e ela acaba voltando para o local de origem, né? Por mais que ela volte e também não continue o emprego, mas pelo menos ela está próxima da sua família, do local, sei lá, do local de convívio que ela estava acostumada. Então isso acontece muito no Brasil com nordestinos. Muitos nordestinos vieram para São Paulo, alguns não conseguiram emprego ou tiveram muita dificuldade porque os custos em São Paulo são muito maiores, né? Então as pessoas simplesmente, algumas, né, voltaram para a sua terra de origem. Esse é o tipo de imigração de retorno, tá bom? O refugiado, né, esse sim é o clássico, né, da migração forçada, né, e aí é o deslocamento populacional que envolve pessoas que se sentem impossibilitadas de continuar morando no local onde elas sempre viveram. E aí pode ser por N motivos: perseguição política, religiosa, desastre natural, por exemplo, um tsunami, um terremoto, falta de alimentos. No caso da Venezuela, a gente vai falar bastante sobre isso, né? O desastre natural, a gente vai falar do Haiti, do tsunami, do terremoto que deu no Haiti, né? Então você tem muitos refugiados, né? Perseguição política, guerras civis, a gente vai falar dos sírios no Oriente Médio, tá? São exemplos clássicos de refugiado. Agora, transhumância. O que esse nome estranho quer dizer? Mesma coisa.
é um movimento populacional normal, relativamente rápido, só que ele é um movimento que envolve movimentos com animais. Não é gatos, cachorros, não é a voltinha que você dá para passar com o seu cachorro, tá? Estou falando de movimentos com rebanhos, animais, realmente animais para fins comerciais. Então, estou falando de, sei lá, porcos, gado, até mesmo galinha, mas principalmente gado, tá? Vacas e bois, tá? E por que isso acontece? Né? Principalmente em dois momentos. Tanto em relação à estiagem, que é o período de seca, né, aqui embaixo. Estiagem é o contrário de seca, é de cheias, tá? Quando você tem locais muito secos, você tem, geralmente em fazendas, você tem um movimento para locais mais úmidos, porque o gado também precisa de água. Então você tem um deslocamento populacional com rebanhos para locais mais úmidos, né? Porque os animais também precisam de água, tá? A própria grama que ele vai comer também precisa de água. Então, menos água, menos grama, menos alimento também, tá? E locais de cheia, né, que acontece? Você tem o efeito oposto também. Então, locais que inundam muito rapidamente, algumas planícies que inundam muito rápido, por exemplo, o Pantanal Mato Grossense, você também tem um movimento de rebanho para que justamente eles não se afoguem, né? Então, você também tem o outro problema associado a muita água. Então, eles levam ou para as áreas mais altas, onde tem menor possibilidade de enchente, ou também para locais menos úmidos, tá? Então todo movimento de rebanho é chamado de transhumância. Aqui no Brasil, que nem eu falei, aqui no Brasil é muito comum, né, o transhumância, que nem eu falei aqui, no Mato Grosso, no Pantanal Mato Grossense, né, com relação à cheia, mas no Nordeste também é muito comum, mas por causa do período da estiagem, né? Lembrando que o Nordeste é o clima semiárido, então há também um movimento no Nordeste para regiões um pouco mais úmidas, tudo bem? Aqui na verdade algumas fotos, né, ou no caso uma pintura, né, aqui que representa, nesse caso aqui, o êxodo rural, né, muitas pessoas, o êxodo rural principalmente, né, que é um quadro que eu gosto bastante do Cândido Portinari. Para quem não conhece, talvez é o pintor brasileiro mais conhecido tanto no Brasil quanto internacionalmente. Ele foi tão importante, para vocês terem uma ideia, que ele pintou o quadro da ONU. Para quem não sabe, a ONU tem uma sede em Nova York, e quem pintou o quadro da parte da entrada da ONU, quando você entra na ONU, tem um quadro dele gigantesco. Quem pintou esse quadro foi o nosso brasileiro Cândido Portinari. E aqui é a figura de uma representação dos retirantes nordestinos que acabam abandonando o campo, provavelmente indo para algum grande centro urbano, principalmente São Paulo, tá? Aqui é um gráfico, né, um mapa que fala da questão da migração pendular. Então você pode perceber que muitas pessoas aqui da região, né, que fica em volta de Campinas, fazem esse fluxo diário, a Hortolândia, né? Claro que aqui é o mapa de 2000, aqui é 2010. Você percebe que aumentou bastante o fluxo pendular de cidades vizinhas de Campinas. Claro, não são somente pessoas em volta de Campinas que trabalham em Campinas. Por exemplo, a Americana, olha aqui, você tem muitas pessoas de Americana que trabalham em Campinas. E o que a gente percebe aqui? Que aumentou o fluxo de pessoas, né, de Hortolândia para Campinas. Olha, para você ter uma ideia, ela pulou praticamente da setinha de 17 para 25 em 2000, e ela pulou agora de 31 a 35 mil. Isso, gente, é a população diária, tá? Você percebe que tem muito mais pessoas de Hortolândia que trabalham em Campinas, obviamente, de Campinas que trabalham em Hortolândia. Sim, tem pessoas que trabalham são de Campinas e trabalham em Hortolândia, mas o fluxo contrário é muito maior, tá? É muito interessante. Então é 35, de 31 a 35 mil, vou fazer uma média, 33, 32 mil pessoas por dia, né, vão de Hortolândia a Campinas. Claro, isso é de 2010, seria interessante até pegar tiver um mapa atualizado, né, de 2020, seria bem interessante, mas provavelmente deve ter aumentado também, tá bom, gente? Né, as migrações aqui, né, eu peguei um exemplo meio tonto, né, tinha um programa do Domingo Legal, não sei se vocês vão lembrar, o Gugu, ele, né, morreu esse ano, né, uma morte até meio tonta, né, trágica, né, mas enfim, ele fez muito sucesso na TV, ele tinha um programa na Record, né,
que era o programa do Gugu. Mas antes, talvez o programa mais conhecido dele seja o Domingo Legal. E dentro do Domingo Legal, obviamente passava de domingo, né? Tinha um programa chamado De Volta para a Minha Terra, que era basicamente, era um quadro dentro do programa dele, que ele pegava alguns retirantes ou imigrantes nordestinos e levava esses imigrantes para a terra natal, né? Então isso tem muito a ver com a migração de retorno. Claro que as pessoas não precisariam do programa para migrar, mas muitas pessoas exatamente fizeram, que nem nesse gráfico aqui, muitas pessoas fizeram realmente o caminho inverso a partir dos anos 90. Claro que nos anos 70 você viu um fluxo populacional muito intenso do Nordeste para o Sudeste. Claro que você ainda tem esse fluxo populacional, né, do Nordeste para o Sudeste, principalmente para o estado de São Paulo, mas agora a gente já começa a ver o que, gente? Um fluxo inverso de pessoas que estavam em São Paulo e que voltaram provavelmente para sua área de origem, tá? Principalmente no Nordeste, migração de retorno. E aqui, claro, a gente vai falar isso com mais propriedade da migração ou dos imigrantes sírios. Por que imigrantes sírios? Porque eles estão chegando em diversos países. Claro que muita gente fala da imigração síria na Europa, que é verdade. Temos também imigração síria aqui no Brasil, tá? Mas a maior parte dos sírios, eles vão se localizar aonde? Né? Em países que têm a mesma religião. Então, aquilo que a gente falou das causas, né? Então, o que você vai buscar dos fatores? Fatores externos. Então, o que o sírio vai buscar? Claro que ele vai buscar locais que estão sem uma guerra civil, óbvio, é um refugiado. Mas ele vai buscar o quê? Países com a mesma cultura, né? Então, países que falam a mesma língua, no caso o árabe, que profanam a mesma religião, que é a religião islâmica. E é claro que muita gente vai para a Europa também, porque a Europa é um continente economicamente mais desenvolvido, mas tem um lado, vamos supor assim, perverso. Existe uma xenofobia muito grande, que vai ser, eu vou falar depois, dos problemas do imigrante, o que ele sofre, tá? A xenofobia e tal, beleza? E é claro, a gente tem que falar também do refugiado da Venezuela, que por motivos econômicos, sociais, até políticos, estão passando por uma dificuldade muito grande. Eu sei que hoje em dia muito tem se falado do coronavírus, né? Mas o problema na Venezuela continua. Não é porque não é televisionado, não é porque é transmitido que o problema deixa de acontecer. Muito pelo contrário, né? A Venezuela tem passado por problemas econômicos, falta de alimentos, falta de produtos básicos, né? Diversos. Então eles se tornam refugiados em vários países. Não é só no Brasil, né? Aliás, a maior parte, justamente como a gente pode ver aqui, né? De 2,3 milhões que deixaram a Venezuela, né, ou seja, 7% da população é muita coisa, né? Se fosse o Brasil, seria um caso mais ou menos uns 15 milhões de pessoas, proporcionalmente, 7% da população, né? Então é muita coisa, tá, gente? Então a maior parte tem ido para a Colômbia, para o Equador, né? O próprio Peru. Por quê? Por causa da língua também, né? Lembrando que o Brasil nós falamos português e na Venezuela, Colômbia, Equador e Peru falam-se espanhol, né? O castelhano. Então, óbvio que a questão da língua é um fator que favorece a imigração, no caso dos venezuelanos. Então, tem venezuelano no Brasil? Tem, mas a maior parte vai para outros países que falam a mesma língua, tá bom? Aí uma coisa interessante que eu fiz, né, para a gente ter um panorama geral da questão dos movimentos populacionais no Brasil. Calma que a gente vai falar com mais detalhe, né, sobre todos eles, né? Com relação à migração no Brasil, o que a gente pode falar? Eu separei aqui, você tem uma linha temporal, né, século XIX, século XX, século XXI, tá? O que a gente precisa entender? Nessa parte superior, a gente vai falar da migração externa. Quando eu falo da migração externa, a gente está falando tanto das pessoas que chegaram ao Brasil, né, a imigração. Então, durante muito tempo, o Brasil foi um país de imigrantes. Não é que o Brasil não receba imigrantes. Recebe Venezuela, o Haiti, bolivianos, paraguaios, argentinos, mas o grande ápice, o grande momento da imigração foi a imigração europeia, mas a gente também tem que falar da imigração japonesa, lembrando que a maior colônia fora
o país que tem a maior quantidade de descendentes de japoneses é o Brasil, tá? Mais inclusive até que os Estados Unidos. Então o Brasil recebeu durante esse período, né, de 1850 até 1930, não é que a gente não recebeu mais, mas o grande período de imigração europeia e asiática foi justamente esse período, né, de imigração. Então a gente vai falar com mais propriedade depois. Tá? Hoje, né, a gente verifica muitos brasileiros saindo, não que a gente também não receba, tá? Mas a gente vê um fluxo muito grande de pessoas saindo do Brasil. Vamos ver os motivos, tal, mas a gente pode falar de antemão que os principais destinos são quais? Principalmente os Estados Unidos, a União Europeia, né? Quando eu falo União Europeia, não é um país União Europeia. União Europeia são todos os países que fazem parte do bloco econômico europeu. Por que eu coloquei isso? Porque na Europa, se você tem a cidadania de um país que faz parte do bloco econômico europeu, você pode andar livremente por todos os países que compõem aquele bloco econômico. Então, professor, eu tirei a cidadania portuguesa. Se você tirou a cidadania portuguesa, você vai ter automaticamente a cidadania europeia. Ou seja, você sendo português ou descendente, né, você tem direito de morar, trabalhar e casar em qualquer país da União Europeia, tá bom? E nós temos, claro, também muitas pessoas descendentes de japoneses que migram, obviamente, para o Japão, tá? Então essa migração aqui em cima é a migração externa, né? Tanto externa quanto interna. Desculpa, tanto externa de pessoas que vieram para o Brasil, quanto pessoas que saem. Agora, a migração interna, a parte de baixo, a gente vai falar, claro. Inicialmente, talvez o grande fluxo populacional interno não é nem dos nordestinos, né? Durante o século XIX, tivemos muitas pessoas de Minas, daqui é a bandeira de Minas, eu sei que parece meio estranho para quem não conhece, mas é a bandeira do estado de Minas Gerais. Então tem muitos mineiros ou descendentes de mineiros vivendo no estado de São Paulo. Eu sou um caso, né? Meu avô é mineiro, minha avó é mineira, meu pai é mineiro, né? São todas pessoas que nasceram em Minas Gerais. Então eu sou filho de mineiro, tanto que eu adoro um pão de queijo, né? Pão de queijo para mim é sagrado, adoro. Acho que talvez a característica mais mineira que eu tenho, tá bom? Então acredito que muitos de vocês também, se vocês não sabem, me perguntam para o pai de vocês, provavelmente sim, tá? Não necessariamente, isso é uma regra, tá, gente? Mas tem muito descendente de mineiro aqui no estado de São Paulo. Claro que o grande fluxo populacional interno, né, brasileiro, ele decorre já no século XX, né? Basicamente a partir da década de 40, 50, 60 até os dias atuais, tá bom? Que é pessoalmente de pessoas do Nordeste que imigram, né? Continuam migrando até hoje para quais destinos? Principalmente para o estado de São Paulo, Sudeste, né? Para o Centro-Oeste e um pouco para o Pará, né? No caso o estado, né? Na região Norte, tá bom, gente? A gente vai ver direitinho com mais propriedade depois, tá bom? É só para ter um panorama geral. Então, repetindo, né? Aqui a gente tem a migração externa, período de imigração, período de emigração. Pessoas que entram, pessoas que saem. E aqui internamente, a migração interregional. Inicialmente, Minas para São Paulo e mais recentemente, Nordeste para São Paulo, Centro-Oeste e Pará, tá bom? Vamos lá, então aqui, né, está associado àquele período de imigração, exatamente esse daqui, ó. Vamos falar agora dos imigrantes, principalmente europeus. Quais foram os motivos que levaram aos europeus virem para o Brasil? Porque hoje em dia, você pensa em Europa, em pensa em Brasil, você acha um absurdo. Você fala, como assim pessoas europeias virem para o Brasil? A Europa é um continente desenvolvido, o Brasil está passando por uma crise, né? Por que as pessoas vieram? Na época, gente, né, claro que você pode falar de um recorte, aqui é o recorte de 1820 a 1970, mas a gente percebe que esse período aqui, ó, de 1850 começa, né, e vai até 1930, por aí, tá? Mas o que a gente tem que entender? Esse período, gente, final do século XIX, início do século XX, principalmente, né, a gente tem que entender que a Europa não era o que a gente vê hoje. A gente vê hoje realmente um continente super desenvolvido, né? Mas na época, gente, a Europa passava por muita fome, miséria, doenças. Lembrando que aquela gripe espanhola, que atingiu, apesar do nome, não só a Espanha, mas a Europa como um todo, que matou mais de acho que 20 milhões de pessoas, ela se deu no início do século XX. Então, na época, né,
final do século XIX, início do século XX, a Europa passava muita fome, muita miséria, doenças na Europa assolavam as pessoas. E você fala assim, nossa, mas o Brasil era muito diferente. Não, o Brasil não era muito diferente, mas ao contrário da Europa, né, o Brasil era visto como um país, considerado um país que ainda era um país do futuro. Né? Aliás, o Brasil até hoje é um país do futuro. Estamos sempre na condição de países do futuro. Mas, na época, o Brasil era um país que ainda estava se desenvolvendo. Você tinha muitas terras disponíveis. Não que hoje não tenha. Mas, antigamente, era visto como um país de grandes oportunidades. Claro que muito dessa ideia veio de propagandas até mesmo governamentais. Então, o governo federal, no caso a monarquia, fazia propaganda de que o Brasil era um país do futuro, que havia muitas possibilidades. Aí você fala assim, nossa, mas isso acontecia? Para algumas pessoas sim, mas muitos imigrantes europeus também não conseguiram, né? Porque era uma propaganda. Propaganda é necessariamente uma fantasia, tá? Qualquer propaganda, até hoje, tá, gente? Qualquer propaganda que você vê parece que você está vivendo um dos melhores do mundo, né? E não é bem assim. Então muita gente chegou aqui no Brasil e também não teve a mesma sorte. Claro que outros motivos, a gente vai falar de uma industrialização, né, final do século XIX, início do século XX, começa a ter inicialmente uma industrialização brasileira e, querendo ou não, a mão de obra europeia já havia tido contato com a industrialização. Lembrando que a industrialização na Europa já vem desde a Revolução Industrial na Inglaterra, então a mão de obra já era mais qualificada. E é claro que a gente não pode esquecer desse grande questão aqui, essa grande questão polêmica, né, que era a ideia do embranquecimento da população, né, que fazia parte de uma corrente científica chamada, não era chamada na época de racismo científico, hoje a gente fala que é um racismo científico, por quê? Porque durante muito tempo a ciência na época, pesquisadores, faculdades de medicina, qual que era a ideia vigente, qual que era a ideia principal? De que se um país era branco, ele era desenvolvido. Se um país era composto por não brancos, e aí a gente está falando desde os índios nativos, negros africanos, latinos ou dos famosos mestiços, que era a população brasileira, o país tenderia a ser um país sempre subdesenvolvido. Então, qual que era a ideia dessa linha de pensamento científico? Ao tornar a população mais branca, você levaria a um desenvolvimento econômico. Né? A ideia, inclusive, que o Hitler bebeu, né, durante o seu governo, da questão da purificação da raça, de que existiam raças superiores em relação às outras, e no Brasil não era diferente. Tá? Então a ideia era trazer a população europeia, né, branca, e aí ao trazer uma população de raças superiores, de raças puras, você levaria como consequência a um desenvolvimento econômico brasileiro, porque a ideia da miscigenação era algo visto como algo negativo. Então você se relacionar com pessoas de outras raças, entre aspas, óbvio, né, gente? Raças só existem uma, né? Raças, o ser humano é uma raça só. Você estaria sendo degenerado, né? Então a questão da eugenia, né, de você simplesmente dizimar raças consideradas inferiores, tá bom? E aqui, claro, temos que falar da bagagem cultural, da bagagem gastronômica brasileira, né, que bebeu e ainda bebe muito, né, de culturas, de tradições, de pratos de outros países, né? Então o Brasil é um país multiétnico, e é claro que a gente hoje tem essa infinidade de culturas, de lugares, de festividades, baseados, obviamente, nessa chegada de diversos imigrantes, sejam imigrantes europeus, sejam imigrantes asiáticos, sejam até imigrantes africanos, ou no caso, mão de obra escrava, que, lembrando que mão de obra escrava não é considerado imigrante, né? Porque a época era considerado mão de obra, tá bom, gente? Mas isso não significa que nós não tenhamos uma influência muito grande da cultura africana, tá? A gente vê isso na música, a gente vê isso na comida, né? A gente vê isso em diversas, né, religiões, né? Religiões
de matrizes africanas, o candomblé, né? Você tem várias religiões de cunho africano, tá? Para quem não sabe, né, isso daqui é o churros, né? Churros, para quem não sabe, gente, é um prato típico, né, espanhol, tá? A gente, pelo menos eu, via muito, né? Comia bastante, né? Mas eu via muito no seriado do Chaves, né? Quem lembra do Chaves, ele comia bastante churros. Churros é um prato tipicamente espanhol. Então ele influenciou não só o Brasil, mas diversos países em toda a América Latina, tá? A pizza mesmo, né? E olha que interessante, tem duas questões importantes aqui. A própria pizza é uma coisa que veio dos imigrantes italianos, mas é uma pizza, para quem não sabe, uma pizza portuguesa. Então, além de ser uma influência italiana, os próprios portugueses adaptaram a pizza italiana, né, aqui no Brasil. E aí surgiu vários tipos de pizza. Aliás, para quem não sabe, na Itália existem pouquíssimos tipos de pizza, né? Eu acho que são 3, né? As mais tradicionais, óbvio, né? Que é a pizza mussarela normal, acho que com manjericão e sem queijo. Então você tem a pizza só com molho de tomate. Então as pizzas tradicionais na Itália não tem essa variedade que nem a gente tem aqui. Essa variedade, para quem não sabe, foi trazida ou foi implementada pelos portugueses. Por quê? Porque os portugueses são muito mais inventivos que os italianos e as pizzas eram feitas nas padarias. E as padarias eram, obviamente, reduto dos imigrantes portugueses, principalmente em São Paulo. E para quem não sabe, a cidade que mais consome pizza per capita do mundo não está na Itália, mas sim em São Paulo. Tá? São Paulo tem uma... aliás, a pizza de São Paulo é muito boa mesmo, tá? Da cidade de São Paulo. No estado de São Paulo também, tá? Em partes por causa da imigração italiana e portuguesa. Essa fotinha aqui é da Oktoberfest. Para quem não conhece a Oktoberfest, é uma festa tradicionalmente típica alemã, mas aí você tem aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina, que é um estado que recebeu muitos imigrantes alemães. Aí essa é uma foto especificamente de Blumenau. Blumenau é uma das cidades mais com forte tradição alemã ou germânica, tá? Você vê pelas construções das casas, então tem uma forte influência até na arquitetura, tá? Na gastronomia, tá? E para quem não sabe, a Oktoberfest acontece obviamente no mês de outubro, né? Oktoberfest. E além de, claro, né, você tem muita cerveja, pratos típicos alemães, né? É a maior festa alemã fora da Alemanha, aqui no Brasil, tá? Oktoberfest, tá? E aqui, para quem não conhece, é o famoso bairro da Liberdade em São Paulo, né? Então você percebe que é um bairro de forte influência japonesa. Claro que hoje tem todo mundo ali, tem haitiano, tem venezuelano. Claro que ainda você tem os descendentes de japoneses, mas muito já se misturou. Mas você tem a própria questão da arquitetura, né? As luzes aqui são feitas em estilo japonês. Tem feiras, né, que vendem desde mangás japoneses, produtos japoneses, assim, é muito legal. Recomendo a todos que visitem o bairro da Liberdade em São Paulo, tá bom? Bem legal mesmo, tá? Descendentes de japoneses, tá bom? Né? Claro que hoje em dia estamos falando agora do período de imigração, né? Não do período de imigração, tá? Período de saída de brasileiros para outros países. A gente pode citar, claro, desde os descendentes de japoneses que obviamente vão para o Japão, né? Então você tem uma comunidade relativamente forte no Japão de descendentes de japoneses que residem lá. Inclusive uma amiga minha da faculdade morou durante muito tempo lá, trabalhou, né? Agora fez faculdade junto comigo, né? Hoje ela está aqui, tá? Claro que muita gente também consegue a cidadania de algum país da União Europeia, principalmente Itália, Portugal. Santa Catarina vai ter muita gente descendente também de alemão. E é claro que ao ter a cidadania desse país europeu, você tem a cidadania europeia, livre circulação de pessoas na União Europeia, tá? E é interessante, né? Estava vendo uma reportagem, eu coloquei aqui, né? Com a crise, com a nossa crise econômica, dispara a quantidade de brasileiros que desistem de viver no Brasil. O número de registro de saída definitiva no país cresceu 165% em um período de 7 anos. A auge da debandada, ou seja, das pessoas que saíram do Brasil, se deu no meio da recessão, de 2015 para 2016. Então, obviamente, com crises econômicas, com falta de perspectiva,
com insegurança em relação à criminalidade. Isso faz com que as pessoas saiam do Brasil. Isso é mais do que óbvio, tá bom, gente? Para N países, pode ser Estados Unidos, pode ser União Europeia, pode ser o Japão, pode ser qualquer país, tá bom? E aqui, na verdade, um gráficozinho, né? Muita gente que, na verdade, que sai do Brasil, e é claro, gente, quando eu falo sair do Brasil, não é só América do Norte, principalmente aqui, gente, Estados Unidos, mas também tem muito brasileiro vindo no Canadá, tá? Tem muita gente. Aliás, o Canadá é um país que está incentivando bastante a imigração, tá? A Europa também, né, de uma maneira geral, mas principalmente aqui tem destaque, né, da Portugal, Itália, que na verdade tem muitos brasileiros descendentes. Tá, uma pequena parte, óbvio, para o Oriente Médio, para a África, Oceania. A Ásia a gente pode citar principalmente, provavelmente o Japão, né, porque tem muito descendente de japoneses, claro, a gente pode também falar da China, da Coreia, tem muito coreano aqui também, tá? E é claro, a gente não pode citar também a América do Sul, tá? Alguns brasileiros vão para outros países aqui na América do Sul, e principalmente, ó, o Paraguai, né? O Paraguai é um país que muitos brasileiros têm migrado, tanto que tem um termo chamado brasiguaio, então brasileiros que vivem no Paraguai, tá bom? Não, gente, o Paraguai não é só para fazer muamba também, tá? Dá para você viver, né, tocar a sua vida lá, tá? Muita gente acha que o Paraguai é uma 25 de março estendida, não necessariamente, mas é também para isso, tá bom? Vamos lá, e aqui a gente também tem alguma foto de uma imigração recente, apesar do Brasil ter uma debandada muito grande para outros países, a gente tem recebido sim, gente, muitos imigrantes do próprio Haiti, né? Aqui no caso eles já estão com a carteira de trabalho, deixa eu ver se é carteira de trabalho, carteira de trabalho, tá? E previdência social, ou seja, se eles têm a carteira de trabalho, eles já são brasileiros, tá? Você só consegue esse tipo de documento caso você seja brasileiro, ou seja, você tenha a cidadania brasileira, tá? Tem certos documentos que você consegue só ter se você realmente for brasileiro, RG, CPF, carteira de trabalho, né? Enfim, aqui você tem a foto de bolivianos, lembrando que também tem muitos bolivianos no Brasil, tá? Descendentes ou até mesmo bolivianos, que vem para trabalhar no Brasil. Lembrando que a Bolívia, Peru são países muito pobres, tá? O Haiti também, aliás, o Haiti é o país mais pobre da América como um todo, a América Latina também, obviamente, e a Bolívia e Peru também. Muita gente vem para São Paulo para trabalhar na confecção de roupas, enfim, né? Aqui é a entrada, né, dos venezuelanos, né, no estado de Roraima, né, na cidade de Pacaraima, né, uma cidade muito pobre. Eles têm sofrido bastante porque a cidade já é pobre e tem recebido bastante imigrantes. Não estou falando que é culpa dos imigrantes, porque eles também estão fugindo de uma situação muito caótica, mas isso também acaba agravando, né, a situação de determinadas regiões ou determinadas cidades que já são na verdade, anteriormente à entrada desses imigrantes, bastante pobres, bastante debilitados, tá bom, gente? E aqui você tem embaixo, né, um exemplo de um imigrante sírio, o próprio nome já diz, Muhammad Ali, não é o boxeador. Por que eu coloquei isso? Porque a história é bem interessante, foi um imigrante sírio, e ele veio para o Brasil e ele começou a vender o que ele sabia, né? Ele começou a vender esfirra, que é um prato típico árabe. Aliás, né, esfirra é uma coisa que já caiu no gosto popular e foi trazido pelos árabes, tá? Né? E ele começou a fazer esfirra para vender na rua mesmo, como muitos brasileiros fazem, e ele não foi diferente disso, né? Até porque ele não era brasileiro, ele tinha que fazer alguma coisa para ganhar o seu sustento. E aí aconteceu um caso bem interessante, bem negativo, que acho que arrebentaram o carrinho dele, né? Aquela coisa bem xenofóbica, né? Bateram no carrinho dele. E aí, claro, aí veio o lado positivo, né? Criou-se uma campanha de crowdfunding, né, para arrecadar fundos online para comprar um food truck para ele. E aí conseguiram o dinheiro e hoje ele está, né, com o seu food truck na cidade do Rio de Janeiro vendendo esfirra. Então, um lado negativo de depredação, de xenofobia, mas um lado positivo no sentido de ter, a própria população, também parte da população, ter ajudado ele na contribuição de comprar o seu food truck, tá bom? Né? Agora vamos falar da migração interregional, migração, né, entre regiões brasileiras. Também esse daqui é um quadro, né, dos retirantes nordestinos, né, migrando para outras regiões em busca de melhores oportunidades de vida, tá bom? Tá? Quais são os fatores, gente, por exemplo, que levaram
a migração interregional brasileira. Os fatores internos, como assim fatores internos? Os fatores associados a determinada localidade de onde esses migrantes estavam. Então a gente pode falar, claro, desde a mecanização, ou seja, a automação no campo, a ideia de que com a mecanização você precisa de menos mão de obra, aquela questão do êxodo rural, né? Concentração fundiária, então obviamente pessoas que tinham terra passam a não ter mais, pessoas que tinham emprego passam a não ter mais, né? Acabam migrando para outras regiões. Quais regiões? Regiões urbanas, né? Regiões, cidades, né? Então você tem um forte êxodo rural. Claro que além disso você tem bolsões de pobreza, falta de perspectivas de emprego, né? Além, claro, das questões climáticas. Então aqui a gente está percebendo que envolve muito a região nordeste, né? Que sofre com a concentração fundiária, que sofre com a pobreza e que sofre com as questões climáticas, principalmente quem mora no sertão nordestino. Então, por fatores naturais, fatores econômicos, né? As pessoas acabam saindo desses locais. Mas para onde essas pessoas vão? Aí depende. Por exemplo, claro que a maior parte desses nordestinos, dessas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, elas vão para onde? Para as áreas mais urbanas, porque é justamente nas áreas mais urbanas aonde eu tenho mais indústrias. Se eu tenho mais indústrias, eu tenho a maior possibilidade de arrumar emprego. Claro, é um salário alto? Claro que não, mas pelo menos é um primeiro passo para você se instalar em alguma cidade. Todo mundo conseguir emprego? É óbvio que não, é aquilo que eu falei para vocês. A ideia inicial era melhorar a sua qualidade de vida. Não são todas as pessoas que realmente conseguiram empregos nas indústrias, nos serviços, no comércio das grandes cidades. Obviamente isso era uma intenção inicial. Então aqui nesse primeiro fator externo, a gente pode falar, por exemplo, das grandes cidades, principalmente a cidade de São Paulo, que recebeu sim muitos imigrantes, tá? Nordestinos, tá? Claro que isso não é o único fator de atração da população. Por exemplo, né, a gente pode falar de grandes obras. Como assim grandes obras? Grandes rodovias, hidroelétricas, construção de cidades. Lembrando que essas grandes obras, gente, elas demandam uma grande quantidade de mão de obra. Isso, querendo ou não, gente, acaba atraindo pessoas de fora. Não são todas as pessoas daquela cidade onde vai passar a rodovia que conseguem ser empregadas. Muitas vezes há uma necessidade de urgência de trazer mão de obra de outras cidades, de outras regiões, tá? Isso envolve também a questão da imigração interregional. Para citar um exemplo da hidroelétrica, vamos falar de um exemplo mais recente. Quando tivemos a construção da hidroelétrica de Belo Monte, que foi construída recentemente, muitos nordestinos, para quem não sabe, a hidroelétrica de Belo Monte, ela foi construída no estado do Pará, na região norte. Muitos migrantes nordestinos foram trabalhar. Aí você fala assim, nossa, mas e depois da construção? Por que as pessoas simplesmente não voltam para suas cidades? Bom, primeiro que elas já estão estabelecidas. Às vezes a construção dessa hidrelétrica dessas grandes obras, né, duram 4, 5, 10 anos. Então, elas já estão fixadas naquele local. Além disso, claro, gente, tratam-se de trabalhadores de baixa renda. Então, às vezes, eles não têm condição de voltar para suas cidades de origem, tá? E aí você fala assim, nossa, professor, mas uma cidade é uma grande obra? Uma grande obra, na verdade? Sim. A gente vai falar da cidade de Brasília. A cidade de Brasília ela foi construída. Foi uma cidade planejada. Mas a gente vai chegar lá. Então aqui a gente pode falar de grandes obras. Por exemplo, com relação à Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi um ótimo exemplo de migração interregional. Porque foram construídas várias obras, dentre as quais a gente pode citar o quê? Os famosos estádios. Claro que alguns estádios foram reformulados, mas mesmo que você reformule um estádio, você precisa de mão de obra para reformular. Agora, muitos estádios também foram construídos do zero. E isso demanda uma grande quantidade de trabalhadores, e esses trabalhadores muitas vezes vêm de outras regiões, tá bom? Tá? Temos exemplos recentes. A própria Olimpíada também, né, fez com que tivesse uma grande imigração para a cidade do Rio de Janeiro, porque ao diferente da Copa do Mundo, onde você tem várias cidades sede, em relação à Olimpíada é concentrado apenas em uma cidade, no caso Rio de Janeiro, tá? Além disso, gente, a gente pode citar as fronteiras agrícolas. O que são fronteiras agrícolas? Né? São áreas de expansão da
tanto da agricultura como também da pecuária. Então são áreas que demandam uma mão de obra, principalmente o centro-oeste. Por isso eu coloquei o CO aqui, gente. CO significa centro-oeste, que é um local de grande expansão, né, grande desenvolvimento, tanto da agricultura quanto da pecuária. Lembrar que a agricultura, frutas, legumes e verduras e cereais. Agora, a pecuária, criação de animais para revenda, tá? Então, claro, gente, isso teve consequências, né? Hoje em dia, tem várias cidades que cresceram de forma desordenada. Claro, crescer de forma desordenada, isso implica necessariamente em não ter a adequação de saneamento básico para todas as pessoas. Então você tem essas fotos, infelizmente é uma realidade brasileira muito comum, não só em grandes cidades, mas em cidades médias também, né? Que é basicamente são áreas desprovidas de serviços públicos adequados. Por exemplo, a gente não tem aqui asfalto, provavelmente a gente não tem uma rede de esgoto, né? Água tratada, né? Aqui você ainda tem postes de iluminação, mas muitas vezes você não tem nem postes de iluminação. Então são áreas muito carentes em relação aos serviços públicos adequados. Provavelmente aqui não deve ter, provavelmente pode até ter uma escola, não sei, provavelmente não deve ter algum posto de saúde. Então qual que é o grande problema, por exemplo, com relação ao coronavírus, que a gente está falando bastante recentemente? Se o coronavírus chega nessas áreas mais precárias, gente, qual que é a primeira prevenção que a gente deve fazer? Lavar as mãos. Como que você lava as mãos sem água tratada? Como que você mantém a sua saúde em dia se você não tem postos de saúde? Como que você mantém a sua saúde em dia, né, se você não tem esgoto tratado? Então, o grande problema, né, do coronavírus é justamente quando ele chegar nessas áreas mais vulneráveis. Porque o cara rico, ele vai se tratar num hospital. O cara rico, ele consegue fazer um tratamento, um diagnóstico para saber se ele está com coronavírus. O Brasil, ele não tem como fazer teste em todas as pessoas. Então, isso é um problema de saúde pública, tá bom? Mas fechando parênteses, vamos lá. E aqui é uma foto típica de imigrantes, provavelmente nordestinos, em algum centro de alguma cidade. Essa foto foi tirada mais ou menos na década de 50, na década de 60. Então, obviamente, gente, muitas pessoas vieram para esses grandes centros em busca de melhores empregos. Só que a gente tem que entender o seguinte: muitas vezes a pessoa não vem sozinha, a pessoa vem com a sua família. Lembrando que a taxa de fecundidade na época era muito maior. Então, você ter 5 filhos era mais do que o normal, ainda mais para uma família mais pobre, por falta de informação, enfim. Então, o que você tem? Né? Você tem que sustentar a sua família. Isso implica, muitas vezes, nos seus filhos, às vezes na sua mãe, às vezes no seu pai, né? Então, você tem que alimentar uma série de pessoas. Um negócio bem complicado, tá bom, gente? Né? Isso ainda se repete ainda hoje, que já foi muito mais frequente, tá bom? Né? Aqui exemplos daquilo que eu já havia falado para vocês, né? Aqui são vários trabalhadores que à época estavam associados à construção da usina de Belo Monte. Podemos ver aqui, ó, né? Usina de Belo Monte, né? Hoje ela já foi construída, mas muitos desses trabalhadores continuam ali naquela região, tá, gente? Muitos inclusive estão desempregados, tá bom, gente? Isso é um problema, tá? Problema brasileiro. E aqui temos uma outra foto, né, da construção de Brasília. Lembrando que a construção de Brasília, ela termina em 1960. Lembrando que anteriormente à construção de Brasília, a capital federal era o Rio de Janeiro. A partir de 1960, a capital federal se torna Brasília. E Brasília foi construída, ela foi planejada. Então, para isso, você necessitava de dezenas de milhares de trabalhadores, tá? Muitos deles ficaram justamente nas áreas de entorno de Brasília, né, conhecida como cidades satélites, mas isso a gente vai falar na aula de urbanização, que vai ser o próximo tema, tá bom? Aí você fala, nossa, professor, o que é essas Casas Bahia? Casas Bahia deve ser um imigrante nordestino que veio do estado da Bahia e ele foi morar em São Paulo? Mais ou menos. Mais ou menos não, tem nada a ver. O que acontece? Casas Bahia, acredito que é uma das maiores lojas de eletroeletrônicos, eletrodoméstico, casa, mesa e banho, né? Mas enfim, cama, mesa e banho, né? Cama, mesa e banho. Tá hoje em dia também muito forte no setor de e-commerce, né? Comércio online, principalmente agora nesse momento. Mas olha que interessante, né? Casas Bahia não foi um imigrante nordestino. Na verdade, foi
migrante polonês, né, que veio ao Brasil, daqui a bandeira da Polônia. Tá? Ele é um imigrante polonês, ou seja, europeu. Né? Ele veio no século XX, ele estava morando em São Paulo, ele era um comerciante. E aí ele decidiu batizar a loja dele, que vendia móveis, enfim, de Casas Bahia. Por quê? Porque quando ele morava em São Paulo já recebia muitos imigrantes nordestinos. Então ele percebia que muita gente vinha do estado da Bahia. E aí ele resolveu homenagear os imigrantes nordestinos, né, na sua recente loja, Casas Bahia. Então não é porque Casas Bahia era um imigrante nordestino, não. Era um outro imigrante polonês que decidiu homenagear os imigrantes, principalmente da Bahia, na sua loja, no caso os Casas Bahia. Tá? Um dado curioso bem interessante, tá bom? Aliás, a gente tem vários exemplos de lojas, de marcas brasileiras que tem a ver com imigrantes. O próprio Habib's, né, também tem a ver com a imigração sírio, também aqui no Brasil, já há muito tempo, tá bom? Aqui um exemplo, né, da fronteira agrícola que eu falei para vocês, né? Essa aqui é uma área de fronteira, de expansão da fronteira agrícola. A gente também vai ver nas próximas aulas, na agricultura, que essa área de expansão da fronteira agrícola, também chamado de arco do desmatamento. É uma área de forte expansão, tanto da cultura da soja, como vocês podem ver aqui na parte da esquerda, como também na pecuária bovina, tá? Então isso acaba tendo, claro, impactos ambientais, mas em relação à população acaba atraindo muitos imigrantes para essa região, principalmente aqui na região centro-oeste, aqui o estado do Mato Grosso, tá bom? Agora, com relação, olha que interessante, a gente pode pegar o mapa do Brasil, né, e ver em relação à taxa de imigração e emigração de cada estado. Então, calma, gente, não precisam ficar com medo. Por exemplo, o que é essa setinha preta? Né? Essa setinha preta significa, né? Isso, eu acho que eu escrevi errado, tá? Na verdade, eu acho que eu escrevi errado. Deixa eu ver um negócio. Ó, o Nordeste aqui, ó. O que a gente percebe aqui no Nordeste? Ó, essa setinha preta tá falando justamente aqueles que chegam, tá? Então tá escrito, ó, essa setinha, na verdade, depois eu vou arrumar para vocês. Essa setinha tá errada, tá? Então, por exemplo, aqui no Nordeste, essa setinha escura, negra, na verdade, preta, tá falando as pessoas que chegam, né? E aqui, justamente, a setinha vermelha são as pessoas que saem. Então, o que a gente tá percebendo que tá mais saindo do que entrando, tá? Então, o saldo migratório, aquilo que a gente tinha visto em outras aulas, né, é justamente saldo migratório negativo, né? Se você pega o Sudeste, olha, o Sudeste chegam quase 670 mil pessoas, tá? E saem 660 mil praticamente, aproximadamente. Então você está percebendo que é um saldo migratório praticamente zero. Chega ainda muita gente, então é um estado que recebe muitas pessoas, tá? Né? Então na verdade é um saldo praticamente negativo, um pouquinho negativo, tá? Mas é basicamente zero. Agora, olha que interessante o Centro-Oeste, né? O arco do desmatamento, a fronteira agrícola. O estado do Centro-Oeste é o estado, aliás, o estado que mais recebe imigrantes é o Sudeste ainda. Mas ao mesmo tempo que entram muitas pessoas, saem muitas pessoas. Tá? Então, ainda o Sudeste hoje é o estado que mais recebe imigrantes. Mas olha que interessante o Centro-Oeste. Ele não recebe tantos imigrantes quanto o Sudeste. Né? Só que ele apresenta um saldo migratório muito positivo, né? Então é exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Por exemplo, ó, o Nordeste ainda é a principal região de partida dos migrantes internos. Realmente, ainda hoje, né, se você pega, por exemplo, olha esse dado aqui interessante, região de Nordeste, né, os imigrantes, olha, né, então é a região que mais saem pessoas, né? Então ainda hoje o Nordeste ainda, né, no caso, saem muitas pessoas do Nordeste para ir para outros estados, tá? Olha, em relação ao Sudeste, né, ainda hoje é a principal área de atração de imigrantes. Olha aqui, tudo bem que é de 2009, mas não mudou muito. Então, olha, a região Sudeste, olha, a região que mais recebe, só que ao mesmo tempo que ela recebe, muita gente sai. Então o saldo é praticamente zero. Claro, 12 mil, né, se você comparar com as outras, é praticamente irrelevante. Então ela tem um saldo um pouco negativo, próximo de zero. Agora, o que a gente pode verificar? O Centro-Oeste não é a região que mais atrai pessoas,
mas é a região que mais apresenta um saldo migratório positivo, tá? Então é a região que mais tem um saldo migratório positivo, principalmente por causa da fronteira agrícola, tá bom? Claro, agora vamos falar então das consequências sociais, da questão da xenofobia, da questão do o porquê é tão difícil um migrante ou um cara que vem de fora se adaptar a uma cultura. Por quê, gente? Primeira coisa, quando a gente sai de algum lugar, a gente simplesmente a gente rompe com o local de origem. Então pensa num brasileiro que sai do Brasil e vai morar nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Então ele simplesmente fica longe, muito longe da sua família. Muitas vezes muitos brasileiros vão sozinhos, né? Ninguém leva todo mundo, né? Ninguém leva toda a família. Então o cara vai às vezes com a mulher, com os filhos, mas a mãe, os parentes, os amigos ficam todos no local de origem, né? Então essa ruptura é muito drástica para algumas pessoas. Tem muitas pessoas que sentem, né, esse rompimento com o local de origem, seja a cultura, seja o clima, seja a dificuldade de fazer amigos. Não é tão simples assim, tá? Tem muita gente que simplesmente não consegue se adaptar ao local, né, para onde ela foi. Né? Isso tem motivos naturais, né, clima. Tem gente que não consegue se adaptar bem ao Canadá, né? Imagina um brasileiro, está acostumado com 25, 30, 35 graus, 40 graus, vai, por exemplo, para o Canadá faz facilmente menos 20 graus, menos 25. Né? Fora a questão social, as pessoas são diferentes, então é difícil se adaptar. E é claro que além da ruptura com o local de origem, a gente tem uma reintegração com o local de destino, né? Então é difícil às vezes, em certas localidades, as pessoas se adaptarem, porque você tem regras diferentes. Regras, não digo regras leis, eu estou falando regras morais. Então o jeito de você falar com uma pessoa, às vezes a dificuldade de você fazer amigo, porque no Brasil a gente tem uma certa regra social de convivência que é muito diferente de outros países. Claro, Itália, Espanha, pelo menos relatos de pessoas, né, falam que esses países são mais tranquilos. Mas agora você vai para Inglaterra, Noruega, é uma cultura muito diferente, tá? Dica inclusive para vocês que querem fazer um intercâmbio, ou mesmo querem morar fora, tomem cuidado com o local onde vocês vão, tá? Né? Pesquisem bem. Hoje em dia tem YouTube, tem canais somente de pessoas que vivem em determinados países, que eles dão dicas, né, para as pessoas, brasileiros. Então hoje em dia é relativamente mais fácil, tá? Então pesquisa bem antes de você tomar uma decisão, tá? Principalmente uma decisão, obviamente, de morar fora, caso um dia venha acontecer, tá? E é claro, com relação à xenofobia, o que a gente pode falar? Eu coloquei o alienígena aqui, né, o alien, né, como se fosse o forasteiro, aquela ideia do alienígena, ou seja, aquele cara que vem de fora. Então qual que é a grande questão, né, em relação ao destino? Então, algumas vezes você pode ter um tipo de conflito com a população local, né? Por quê? Porque o cara que já está naquele local, ele está dentro da sua zona de conforto. Quando chegam pessoas de fora, essas pessoas de fora inevitavelmente trazem na bagagem a sua cultura, a sua religião, a sua língua. Então, às vezes a pessoa que está naquele local anteriormente, ela sente que as suas tradições, a sua cultura, ou até mesmo a questão econômica, tá? Tem muita gente que fala assim, né, mas chegou pessoa de fora e está roubando os empregos que anteriormente eram como que eu posso dizer? Que os empregos eram dados para as pessoas daquele local, então essas pessoas estão roubando o emprego. Então você tem, né, o aumento da xenofobia, né, associado, por exemplo, à perda de hábitos culturais, porque falam que essas pessoas estão desvirtuando a cultura daquele país, enfim, uma série de questões. Tá? Então aí quando a gente fala de xenofobia, desse nacionalismo, é um nacionalismo de maioria, né? Aquela questão assim, olha, tô dando um exemplo, tá? Eu sou italiano, temos a nossa cultura e com a chegada dos imigrantes da Síria, nós estamos perdendo essa nossa cultura, né? Então isso aumenta a xenofobia. Eu não estou, gente, vangloriando a xenofobia, eu só estou simplesmente falando o que acontece, tá? Isso tem acontecido bastante. E não precisa muito longe, né, para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, que tem muita gente xenofóbica, mas a gente pode pegar aqui no Brasil, né? Muita gente revira os olhos em relação aos nordestinos, em relação a pessoas de outras cidades, tá? Então a gente também
tem muita gente preconceituosa, xenofóbica aqui no Brasil, tá? Não precisa falar só de lá fora, tá? Para falar um exemplo do Brasil, olha o que aconteceu, aquilo que eu falei para vocês. Acho que a própria reportagem já é autoexplicativa, né? Refugiado sírio é hostilizado no Rio de Janeiro, né? Saia do meu país. Olha que interessante, né? Então aqui no Brasil, um cara da Síria, e olha que a gente não teve uma migração em massa dos sírios. Então só bastou algumas pessoas virem da Síria aqui no Brasil para pessoas manifestarem a sua xenofobia e manifestarem a sua xenofobia não somente nas redes sociais, o que já seria bastante deplorável, mas as pessoas saíram nas ruas com alguns cartazes. Olha que interessante os cartazes, né? A gente pode ler aqui, ó, muçulmanos assassinos, sequestradores, estupradores, muçulmanos assassinos, é a mesma frase, né? Meu Deus não é pedófilo, não sou muçulmano. Então aqui tem até em inglês, né? Muçulmanos, killers, não sei, não sei o que está escrito aqui, mas enfim, cartazes, né, bastante agressivos, para dizer o mínimo, né? É de 2017, mas é claro, gente, isso é uma questão só para mostrar para vocês que existem pessoas xenofóbicas em qualquer lugar do mundo. Apesar do brasileiro realmente ser um país bastante acolhedor, em sua maioria, isso não significa que nós não tenhamos pessoas, né, como que eu posso dizer, deploráveis, para dizer o mínimo, tá? Né? Agora vamos falar da crise dos refugiados, vamos falar dos sírios mesmos, tá? Claro, né? Nossa, desculpa, viu, gente? Eu às vezes me arrependo de colocar certas imagens, mas a gente precisa falar, né, da questão dos refugiados na Síria. Claro que já se você falasse, nossa, mas já fazem 5 anos, tudo bem, mas a questão é, principalmente, na questão dos refugiados na Síria, que vão tanto para a Europa quanto para o Oriente Médio. E talvez o grande marco dos refugiados sírios tenha sido essa imagem. Infelizmente, às vezes a gente precisa de uma imagem bem marcante para dar a devida atenção àquele problema. Então, o que aconteceu? Esse menininho aqui, Alan Kurdi, na verdade, de 4 anos, é encontrado morto em uma praia da Turquia. O que aconteceu? Esse Alan Kurdi, ele era... os pais deles eram sírios, eles estavam fugindo da Síria e eles estavam indo em direção ao Canadá, para você ter uma ideia. Só que antes, para ir no Canadá, eles iam, né, pegar um barco até a Turquia, da Turquia até a Europa e da Europa até o Canadá. O que acontece? Você tem muitas embarcações clandestinas, muitas vezes superlotadas, e aí no andar, no caminho, pelo superlotamento das pessoas ali no barco, o barco acaba afundando. Então, o que é interessante a gente pensar, e o trágico, na verdade, é que essas mortes, somente foram as mortes que foram verificadas. E quantas pessoas morreram que simplesmente, né, foram perdidas? Então, o que a gente pode imaginar? Que esse número aqui é muito, muito maior, porque isso daqui só foi o que foi contabilizado, tá bom, gente? Eu não sei como está a situação hoje, peço até desculpa para vocês, mas ainda é um problema que persiste na Síria, porque a guerra civil na Síria ainda continua, tá? Obviamente, não é só da Síria que a gente pode falar, de outros países, por N motivos, são refugiados. Talvez outros países que são bem caracterizados por essa imigração forçada, refugiados, a gente pode falar a Síria, o Iraque, o Iêmen, são países muito pobres, a própria Líbia. Lembrando que esses países aqui, gente, a gente viu ano passado quando a gente falou da Primavera Árabe. Lembrando que a Primavera Árabe são todos os países árabes, não necessariamente muçulmanos, tá bom, gente? Tá? Então aqui é um exemplo de alguns, na verdade, né, países que sofrem com essa questão da pobreza, da falta de perspectiva, da guerra civil, enfim, de uma série de questões, tá bom? Aqui, né, para mostrar, gente, o fluxo populacional da Síria em outros locais. Então tem muitos sírios que vão para a Europa, claro, mas a maior parte dos sírios vão para outros países do próprio Oriente Médio, porque nesses países do Oriente Médio fala-se a mesma língua, tem a religião muçulmana. Claro que a gente tem a diferença de sunita, xiita, mas é melhor você estar dentro de um país muçulmano do que dentro de um país, às vezes, que tem um forte preconceito, uma forte xenofobia contra a religião islâmica, tá? Então, muita gente tem ido, né, no caso do Oriente Médio e do Norte da África, indo também para a Europa. Claro que eu coloquei aqui, o que a gente faz para entender esse fluxo?
né? Por que eu coloquei a Grécia e a Itália? Porque não é porque você vai para a Europa, vamos supor que você quer ir para a Alemanha. Só que para ir para a Alemanha, no caso aqui a primeira bandeira, para a Suécia e para a Áustria, que são países muito desenvolvidos, mais inclusive que a Grécia e a Itália, você precisa entrar no continente europeu. Como que você faz para entrar? Você precisa entrar em países que fazem fronteira. Por isso que muita gente vai para a Grécia inicialmente e vai para a Itália, porque são países que fazem mais fronteira. No caso, a Itália e a Grécia não é que fazem fronteira, mas estão mais próximos do Oriente Médio. Então, a partir da entrada nesses países, as pessoas, claro, elas podem ficar lá, mas depois elas têm o objetivo de ir para outros países também, tá bom? Né, então, aqui basicamente a rota, né, principal dos países. Então, você tem a Itália e a Grécia como países que recebem muito desses imigrantes. Obviamente, depois elas podem migrar para outros países, a França, a Alemanha, né, que eu já falei, a Áustria, o próprio Reino Unido, depois a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, tá bom? Mas a porta de entrada é a Itália e a Grécia. Né, então aqui, na verdade, para a gente ter uma ideia da dimensão, né, dos refugiados. O total de refugiados, né, contabiliza 7 milhões, só que somente 1,4 milhão de pessoas vão para a União Europeia. Mas por que todo mundo dá atenção para a União Europeia? Porque a União Europeia é o continente mais rico, tá? É o continente mais rico junto com a América. Mas enfim, por que dá muito mais atenção da Europa em relação ao Oriente Médio? Simplesmente porque o Oriente Médio é pobre e a Europa é rica. Quando acontece algo em alguma região mais rica, ela tem uma notoriedade muito maior em relação a uma região mais pobre. Mas é legal esse gráfico porque mostra, apesar da imprensa. E eu não estou culpando a imprensa, tá, gente? Né? Mas basicamente é o seguinte, a imprensa dá muito mais atenção à Europa porque justamente é o continente mais rico do que em relação ao Oriente Médio. Mas a maior parte dos refugiados, né, justamente se localiza no Oriente Médio, tá bom? E aqui a gente vai falar um pouco, gente, dos refugiados na Europa. Por que isso tem se tornado um problema? Porque a Europa, né, a União Europeia é um bloco econômico, né, acho que todo mundo aqui sabe. Só que a União Europeia ela tem algumas características únicas em relação aos outros blocos econômicos, em relação ao Mercosul, em relação a outros inúmeros blocos econômicos. Por quê? Porque a União Europeia ela tem uma regra chamada Schengen, não digo uma regra, mas foi um acordo em que todos os países que assinassem esse acordo, chamado de acordo de Schengen, Schengen é uma cidade, se eu não me engano, na Dinamarca, tá? Que possibilitava que todos que tivessem cidadania de algum país que fazia parte da União Europeia podia andar livremente sobre todos os países da União Europeia. Então, é como se fosse um país só. Então, você entrando na Itália, sendo considerado cidadão italiano, você tem um passaporte livre para andar na União Europeia. Qual que é o grande problema, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, o Acordo de Schengen, né, estabelecido em 1985, né, que possibilita a livre circulação, né, sem o uso do passaporte. Você simplesmente passa como se fosse um cidadão daquele país. É como se você estivesse andando no Brasil, você vai para Minas Gerais, você vai para Bahia, e você não precisa mostrar o seu RG. Né? Não há necessidade. É a mesma coisa na União Europeia, só que aqui são estados, na União Europeia são países. Qual que era o objetivo da União Europeia? Então, restringir a circulação, né, utilizando o passaporte e limitar o número de refugiados, ou seja, dificultar ao máximo a chegada dos refugiados, principalmente os refugiados da União Europeia. Então, essa medida de restrição da circulação, de tentar limitar os refugiados, ela sofreu grande apoio do Parlamento Europeu. Para quem não sabe, o Parlamento, gente, é basicamente os nossos deputados, tá? Deputados e senadores. Então isso sofreu, na verdade, teve uma forte apoio do Parlamento Europeu, no caso dos senadores e deputados. Lembrando que na União Europeia você tem deputados da União Europeia, você tem senadores da União Europeia. Agora, a Comissão Europeia, como se fosse o presidente, vamos supor assim, da União Europeia, foi contrário. Então tem um grande embate ainda hoje sobre a questão dos refugiados, né? Isso antes do coronavírus, né? Junto com o coronavírus, aí o negócio, gente, é completamente complicado. Porque hoje em dia, só para fazer um parênteses, você tem vários países, acredito que vocês devam ter visto vários países fechando, né, os aeroportos, ou seja, ninguém pode sair, ninguém pode chegar, mas aí é uma medida emergencial. Então o coronavírus é uma medida emergencial. Aqui estamos falando de período
coronavírus. Então você já tinha uma polêmica, né, de restrição da circulação de pessoas e de limitar a chegada dos refugiados, principalmente refugiados do Oriente Médio. Tá? Só que ao mesmo tempo você tem uma outra regulação dentro da União Europeia, como se fosse uma regrinha, chamada de regulação de Dublin. Para quem não sabe, Dublin é a capital da Irlanda. Tá? Qual que é essa questão da regulação? Todo país deve dar àquele refugiado, né, asilo político, ou seja, o primeiro país que um refugiado pisar, ele deve, por essa lei, garantir, né, o asilo político, ou seja, ele deve acolher justamente aquele refugiado. Então, o primeiro país que os refugiados se localizavam, quais eram mesmo, gente? Vamos voltar aqui, ó. Grécia e Itália. Então, pela regulação de Dublin, né, esses países deveriam dar asilo político, deveriam dar cidadania, deveriam acolher esses refugiados. Só que esses dois países, Itália e Grécia, são aqueles países que mais sofreram com a crise de 2008. Então você tem uma chegada em massa, né, de refugiados. Isso fez com que aumentasse ainda mais a pressão para que esses países que fazem fronteira, por exemplo, a Grécia. E no caso, aumentou a pressão do que, gente? Se esses países já estavam numa crise, ou seja, já estavam com falta de recursos, Itália e principalmente a Grécia, esses países começaram a sofrer uma pressão maior ainda. Por quê? Porque se eles já estavam sem dinheiro, eles ficavam mais sem dinheiro ainda. Por quê? Porque eles deveriam dar asilo político, deveriam abrigar esses refugiados cada vez maiores, em maior quantidade, que chegavam em território europeu. Então isso aumentou muito a pressão, principalmente na Grécia e principalmente na Itália, que eram países que recebiam, né, primeiramente esses refugiados. Tá? E é claro, qual que foi a solução da União Europeia em relação a esse problema? Né? Então, em relação aos refugiados, né, a criação, alguns países decidiram criar um sistema de cotas. Como assim um sistema de cotas? Você tem vários imigrantes chegando na União Europeia, exatamente como a gente vê aqui. Então, qual que era o objetivo? Né? Criar um sistema de cotas. Então, vários imigrantes chegaram inicialmente na Itália e na Grécia. Então, qual que era a ideia desses países? No caso, olha aqui, ó, vamos lá, quais eram os países? Alemanha e Suécia, elas simplesmente falaram assim, olha, cada país da União Europeia deve receber uma quantidade X de refugiados, ou seja, vamos supor, 50 mil. Então, cada país da União Europeia deve receber uma quantidade X de imigrantes. Para quê? Para diminuir a pressão sobre quais países? Principalmente, né, a Grécia e a Itália, tá? Ou seja, diminuir a quantidade de refugiados nesses países e espalhar para outros países que pertencem à União Europeia, tá? Agora, nem todos os países foram a favor disso. Outros países foram contrários, né? Principalmente a Hungria e a Áustria, né? Que tiveram como justificativa, né? Lógico, o que? Contrários aos refugiados. Então, defender aquela ideia que a gente viu do nacionalismo de maioria. E como que você faz para restringir? Né? Fizeram uma coisa que é universalmente conhecida. Criaram muros. Qual que é a ideia do muro? Frear o fluxo populacional. Então, aqui é bem didático o que eu estou falando. Né? Você tem a criação literalmente de um muro na Hungria. Gente, isso daqui é uma foto verídica. Você tem refugiados, provavelmente sírios aqui, e você literalmente tem um muro. Um muro barrando os refugiados, porque para as autoridades políticas, esses refugiados iriam roubar os empregos, iriam alterar a cultura daquele local, enfim, né, iriam prejudicar o nacionalismo da Hungria, tá? Isso que está acontecendo. E aí, para terminar, a gente vai falar do Brexit, o famoso saída do Reino Unido da União Europeia. Por que isso tem a ver com os refugiados? Então, alguns motivos levaram à saída do Reino Unido. Lembrando, gente, quando eu falar Reino Unido, a gente tem que lembrar, né, que o Reino Unido é um conjunto de países. Essa parte toda azul aqui, ó, tirando esse amarelinho aqui, é a Inglaterra. Esse amarelinho aqui é o país de Gales. Né? Todo esse amarelão aqui é a Escócia. E essa parte dessa ilha aqui é chamada de Irlanda. Então, todos esses países, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, fazem parte, né,
do Reino Unido. Tá? Então, o Reino Unido, que é a bandeira, essa daqui, a bandeira da Inglaterra é só essa listra vermelha. Basicamente, isso daqui é a união das bandeiras desses países. Então, o Reino Unido, de forma, vamos supor assim, inédita, primeiro país a sair de forma voluntária de um bloco econômico, e ainda mais o Reino Unido saiu da União Europeia, foi algo realmente marcante. Mas quais motivos levaram a saída do Reino Unido? Lembrando que isso começou em 2016, mas a saída completa do Reino Unido vai se dar apenas esse ano ou no máximo ano que vem. Ainda com esse coronavírus é mais complicado ainda. Então, como se fosse um divórcio. Tá? Agora, os motivos que levaram a saída do Reino Unido, né, passa pela questão dos refugiados. Mas vamos lá, antes de falar dos refugiados, a gente tem que entender que já havia uma insatisfação do Reino Unido, principalmente da Inglaterra, em relação ao mega-estado europeu. Lembrando que a União Europeia é um bloco econômico, mas ela tem várias instituições políticas que controlam os países, obviamente, que fazem parte da União Europeia. Então, várias decisões políticas, na verdade, centrais da União Europeia já haviam descontentado, já havia, como que eu posso dizer, tido um descontentamento da população do Reino Unido. Tá? Várias leis, várias regras, porque lembrando, gente, a União Europeia é tipo como se fosse um clube. Se você quer pertencer a esse clube, você tem que respeitar as regras. E aí o Reino Unido já estava descontente com várias regras estipuladas dentro da União Europeia. Uma dessas regras é justamente diversos repasses financeiros, porque vários países têm que repassar o dinheiro para aquele governo central europeu. Né? No caso da Inglaterra, aproximadamente 130 milhões de libras por semana. Então, é como se fosse no Brasil, não é muito diferente, tá? Os estados repassam uma verba para o governo federal. É mais ou menos a mesma coisa. Isso fez com que isso aumentasse ainda mais a insatisfação. E talvez a gota d'água seja justamente a política dos refugiados, associada àquele regime de cotas, ou seja, cada país da União Europeia deveria receber uma quantidade X, sei lá, 50 mil refugiados. Estou dando um exemplo aqui hipotético. Tá, de cotas em seu território, tá bom? Então são os três principais motivos que levaram. E aí você vai se me perguntando assim, professor, mas o que esse mapa diz? Né, em 2016, né, houve um referendo. O que é um referendo? É uma consulta popular para a população. Perguntas assim, olha gente, no caso ali na Inglaterra, vocês querem ficar na União Europeia ou vocês querem sair da União Europeia? Tá? Então, por exemplo, né, você teve, né, com uma pequena margem, né, a população que queria sair da União Europeia. E você fala assim, nossa professor, mas essa mancha azul aí são as pessoas que quiseram ficar? Exatamente. Mas isso não é a Inglaterra? Exatamente. A Inglaterra, enquanto país, votou massivamente para sair da União Europeia. Aí você vai perguntar assim, nossa, mas a Escócia votou praticamente ela toda para ficar. A Irlanda também e principalmente o País de Gales. Então olha que interessante, apesar do Reino Unido ter saído, dentro do Reino Unido não foi uma unanimidade. Houveram regiões ou países que votaram massivamente para a permanência. Agora, a hora que você coloca todos os votos, soma todos os votos, houve uma pequena margem para as pessoas que quiseram sair da União Europeia. Então, hoje a gente fala que o Reino Unido não está tão unido assim. Por quê? Porque a Escócia está bravíssima, o País de Gales está bravíssima e a Irlanda está bravíssima. Por quê? Apesar da maioria ter ganho para sair da União Europeia, esses países, País de Gales, Irlanda e Escócia, votaram para ficar. Então, o Reino Unido está meio desunido, tá? E para finalizar, gente, olha que interessante. Esse daqui é um geógrafo que eu gosto bastante. Ele comenta na Globo News, chamado Demetrio Magnoli. E olha que interessante. É um texto que ele escreveu logo depois do Brexit. Olha que interessante. Isso diz muito sobre algumas questões que a gente tem verificado. Né? Fadiga dos partidos explica Trump e Brexit, diz Magnoli, né? O Magnoli. Segundo o sociólogo, crescimento do nacionalismo surgiu com medo daqueles que ficaram fora dos benefícios da globalização. Então olha que interessante.
Para Magnoli, o momento é de renascimento do nacionalismo. Então é aquele nacionalismo meio tosco de uma certa direita nacionalista. Se você estiver pensando no Bolsonaro, em partes é verdade, tá? Motivado por fatores como uma crise econômica de grandes proporções e pela sensação de falta de representatividade dos partidos políticos. Então, hoje, essa questão de a gente não sentir representado por um partido político é algo global, tá? Isso envolve também a perda de credibilidade na própria democracia, tá? Então, olha o que ele fala: não existe uma fadiga na política, existe uma fadiga dos partidos políticos tradicionais. É um fenômeno mundial, então não é só no Brasil. Um fator de semelhança entre o atual momento e o crescimento do nacionalismo em 1930, lembrando que em 1930 na Europa houve o surgimento de diversos regimes nacionalistas de direita, o Hitler, Mussolini, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, o Hitler no nazismo, o Mussolini fascista e o Franco na Espanha, tá? Não sei dizer se ele era nazista ou fascista, mas era um regime totalitário de qualquer forma. E no seu ressurgimento na atualidade é uma crise econômica. Lembrando que aconteceu depois de 1930, gente. 1930 aconteceu depois da grande crise de 29. Então olha que interessante, dá para fazer um paralelo entre a crise de 29, o surgimento de nacionalismos na Europa, a crise econômica de 2008 e também o surgimento de nacionalismos atuais, de grandes proporções e que afetou vários países. No caso do século passado, a Grande Depressão de 29 e mais recentemente a crise econômica de 2008. Tá? A dificuldade no campo econômico, somado ao baixo crescimento do PIB em países centrais, quando ele fala países centrais, gente, ele está falando países desenvolvidos. Tá? Nos últimos anos, produziu uma camada significativa de pessoas que ficaram fora dos benefícios da globalização, o que traduziu nas urnas. Os órfãos da globalização, indignados com a perda de emprego e de renda, escolhem o nacionalismo para enfrentar os seus medos, diz Magnoli. Calma, gente. O que é fora dos benefícios da globalização? Muitas empresas migraram para a China. A gente fala de globalização chinesa. Então, muitos empregos deixaram de ser criados porque muitas empresas foram para a China. Então, muitas pessoas órfãos da globalização, ou seja, ficaram desempregados, começaram a votar em quem? Nesses partidos, nacionalistas, tá? Porque o discurso de um nacionalista, uma direita nacionalista, é o que? Vou recuperar os empregos de volta. O discurso do Trump, ele é cristalino nesse aspecto. Por quê? Uma das bandeiras do Trump era o quê? A volta dos empregos para os Estados Unidos, tá? Então, muitas pessoas que perderam emprego, principalmente de empresas que foram para a China, começaram a votar, na verdade, em em partidos de direita nacionalista. Tá bom, gente? Gente, fiquei por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. É um pouco longo o vídeo, mas é uma aula, tá? Espero que vocês gostem. Mais informações eu vou passar depois no grupo. Dúvidas pode mandar no meu WhatsApp sem nenhum problema, tá bom? E lembrando, faça uma lista de exercício, tá bom? Forte abraço.